só o seu nome. António Luís Trigo, Localidade Barzagão, e a sua idade. 74. 74. O senhor, durante toda a vida, teve uma profissão. Como é que chamava a sua profissão? O senhor era um De cesteiro. cesteiro. Então, diga uma coisa. Quantos anos é que trabalhou como cesteiro? Aí há 10 anos, talvez. 10? 10. Então, mas começou como cesteiro? Como é que foi? Não me quer contar mais 10. ou menos a sua história? Foram mais 10. Eu comecei com 15 anos. Com 15 anos aprendi com um tio meu, Aprendi com o seu tio. E qual era o nome do seu tio? Francisco António dos Santos. Francisco António dos Santos. Sim. E o seu tio era cesteiro aqui em Mazagão. E você foi aprender com ele com 15 anos. E depois trabalhou... Trabalhei em solteiro, em casa dos meus pais, e depois trabalhei depois casado também. E sempre fez Sempre fiz cestos. Era o que fazia. E trabalhava na agricultura também. Bem, e diga-me uma coisa, e os cestos, trabalhava na agricultura e fazia os cestos. Pois. E lembra-se se os cestos eram um trabalho rentável, eram bem pagos, compensava o trabalho? Compensava o trabalho. Compensava o trabalho. E diga-me uma coisa, como é que fazia, por exemplo, durante o dia? Levantava-se de manhã e trabalhava o dia todo? Iria de manhã, rachava-se a madeira, aquecia-se o lume, depois rachava-se e depois preparava-se. E depois de tarde tecia-se o cesto, depois de ser os cestos, depois tinha os acabamentos também. E, por exemplo, num dia, quantos cestos é que fazia, mais ou menos? Eu e ela fazíamos 2 cestos. Mas a sua esposa também ajudava? Ajudava, pois. Ela preparava as madeiras e... Era ela que preparava? Era ela que preparava as madeiras. E a madeira era madeira de castanho. Tudo castanho. Castanho bravo? Bravo, pois, castanho bravo. E ela preparava o vergame? Ela disse-me que preparava o vergame. Sim. O vergame também ela ajudava na pois, e era muito trabalho também. Muito trabalho. Portanto, o senhor lavrava a madeira, não era? Que era um trabalho... Sim, era ela que lavrava a madeira. Era ela que... Era ela, no banco. Eu também, se fosse preciso, também lavrava, mas era ela, no princípio, que me preparava as madeiras todas. Mas ela abria também? Não, ela não abria, mas rachava eu e depois ela preparava. Talhava as madeiras e depois, à medida que era preciso, e depois tecia o cesto. Diga uma coisa, o senhor já, as medidas, como é que eram? Eram ao olho? O senhor não, era uma medida para fazer? Tinha uma medida para fazer tudo, uma tala já com a medida própria. Maior ou mais pequeno, tinha umas mostrezinhas. Por exemplo, uma canastra, disse-me que tinha sempre aquela medida mais ou menos certa. A canastra era. As minhas canastras era constante em que mandavam. E também canastros, se mandassem mais pequenos ou maiores, também se fazia. Dava-se mais um bocadinho de medida. E essas, por exemplo, as canastras eram utilizadas para quê? Eram utilizadas para as uvas e às vezes para batatas, para pôr as espigas do milho também. Pronto, para trazer para casa, na borrita ou nos carros de bois. Vendiam as canastras nos carros de bois e traziam para a agricultura. Mas depois o senhor não fazia só canastras, fazia outras... Trabalhámos na agricultura mais para casa. E os outros, por exemplo, as outras cestas que fazia, além das canastras? Além das canastras, fazia as cestas porque encomendavam para a azeitona, pronto, para diversas coisas. Por exemplo, as azeitonas tinham... Era uma medida. E fazia também para a enxertia, e a safates também fazia que era para a costura, e havia também cestas da costura, fazia tudo, pronto. Diga-me só uma coisa, aqui em Marzagão, além da sua família, que era o seu tio, que já me disse, pois. O senhor, havia mais alguém a trabalhar nas cestas? Nos cestos houve. Eu ainda me recordo de um
que chamava-se Serafim. Mas mas ainda era eu pequenito. E lembro-me aí de um que também trabalhava, chamava-se António Simão. António? Simão. E este não era da família, aprendeu, pronto, aprendeu também a trabalhar um tio meu, o tal Francisco. Portanto, o seu tio ensinou-o assim, Pois, ensinou ao António, foi? foi e ensinou outro tio, que era Virgílio, e eu ensinei o meu pai. Você ensinou ao pai. Ensinei o meu pai. E esse nome do seu pai era? Antero Albano Trigo. Antero? Albano Trigo. E a minha mãe também compunha as madeiras, como pois quando eu casei, ele ficou a trabalhar por conta dele. Trabalhámos os dois, mas depois ficou ele. Aqui em Carrazeira, além daqui em Marzagão, não é? Que havia alguns cesteiros. Recorda-se de mais alguém, mais famílias que trabalhassem nessa área? Recorda-me no Amedo. No Amedo. No Amedo havia lá dois. Mas como é que se chamava o senhor? Olha, no Amedo não sei, não recordo, mas sei que havia lá dois cesteiros. Dois? Dois. Dois cesteiros no Amedo. E não se recorda mais? Não recordo mais. Era só o conhecido. No Vilarinho, não se lembra dos canastreiros do Vilarinho? Lembra também falarem, lembra-nos ver, mas lembra-me falar e ver a obra deles. Também trabalhavam em Tala. Tala, pois. Eles não trabalhavam em Vergama? Não, os do Vilarinho, não. Nós sabíamos fazer tudo, eles só eram em Tala. Especializados em Tala. Diga-me uma coisa, Nós, onde é que vinha o castanho que vocês utilizavam? vinha das matas, pronto, comprámos aqui em Marzagão, comprámos na Arnal, Linhares, e cheguei a ir ao Vilarinho, ainda comprar castanho, muitas vezes, onde abasteiros, de onde aparecia, uma pessoa ia e comprava. Mas havia uma época própria para ir buscar o castanho? Ou havia, mas era janeiro, fevereiro, depois de arrebentar não, depois era só depois de agosto. Então era no início do ano? Era quando o castanho tivesse cio, não se podia cortar, porque os cestos não ficavam bons. E diga-me uma coisa, e na altura, quando iam lá pescar, portanto, iam pescar diretamente às matas ou os proprietários? Íamos diretamente cortar as matas, acompanhados do proprietário, comprámos ao pau. Vocês iam lá, escolhiam aquilo que queria, cortavam o que nos deixavam trazer, eles iam nesta tossa, escolhe o que estes ficam, e nós escolhíamos depois dos outros o que nos dava. E vocês, quando olhavam para o castanho, já sabiam se era bom para fazer cestas? Sim, pois quando cortámos já sabíamos, só cortámos o que era bom. Pois o que era bom, o que era o primeiro que era bom ficava lá, e depois nós escolhíamos o bom e o ruim deixámos-o ficar. Diga-me só uma outra coisa, só para terminarmos. Por exemplo, quando faziam as cestas, vocês iniciavam por fazer a forma como faziam as cestas. Iniciavam com o fundo, não era? Era o fundo. E portanto, depois passámos um cordel em volta, erguimos-as para cima e depois já que eram tecidas. E que instrumentos é que utilizavam para fazer as cestas? As ferramentas? A ferramenta era a mesma dos cestos. Era só o cordel que era diferente, do resto era tudo na mesma. E era o quê? Usavam, como é que se chamavam? Disse-me que era o podão, disse-me que era o... Isso era para furar. Do resto usava-se a cotelinha, o maço também era um maço de pau, e uma cunha. O maço era para bater na cunha, para apertar as talas. Para apertar as talas. Já estarem entrelaçadas. Se já estarem entrelaçadas, eram batidas. E depois erguiam, usava o cordel. Erguíamos, tirávamos o cordel, ao tirar o cordel punha-se no bordo e depois eram furadas. A fogo, com ferro quente. Era uma profissão muito dura, não era? Era um bocado.